Olá, amigos da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. É com alegria que estamos aqui novamente, reunidos para mais um Gotas de Esperança. Nós desejamos a todos que estejam em paz, em harmonia, porque certamente o timoneiro desse barco chamado Terra, que é Jesus, está conosco em todos os momentos. As pessoas estão chegando, a Pauliane, a Rosângela, sejam bem-vindas. E nós vamos então começar a nossa reflexão de hoje. Estamos no capítulo 16 do livro Deus Sempre, de Emmanuel, psicografia de Emmanuel, ditado por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 16, intitulado Reflete. É importante esse tema, reflexão. Eu acho que talvez a humanidade, as criaturas nunca tenham feito tanta reflexão assim nos últimos dias, e ela é importante. Porque a reflexão, ela nos abre para perceber a nossa jornada, a jornada que temos trilhado até agora. E isso é fundamental para que a gente possa, compreendendo o que motivou todas essas circunstâncias que está assolando o nosso planeta, a gente possa repensar a nossa caminhada e buscarmos novas possibilidades para que situações como essas não voltem a acontecer. E nós vamos então, sobre esse tema reflexão, encontrar no livro Vozes do Grande Além, no capítulo 4, uma mensagem do espírito Dr. Alberto Seabra, que foi um grande espiritista e também médico. Ele diz assim: a reflexão mental no homem pode assim crescer em amplitude e sublimar-se em beleza, para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e de nossa decisão. A reflexão é importante, mas temos que querer. Devemos alimentar dentro de nós um esforço, uma vontade determinada, férrea e inabalável, de realmente nos transformarmos. Não é? E é sobre isso que Emmanuel vai dizer no texto de hoje. A primeira frase do texto diz assim: ante as provas difíceis, jamais te desesperes. Um problema que assola o ser humano hoje, nessa questão da pandemia, do coronavírus, é o desespero. O desespero, ele é como se fosse uma grande nuvem escura que bloqueia, primeiro, a nossa lucidez, o nosso discernimento, e a nossa capacidade de receber essa inspiração superior, que é facilitada, que vem até nós, ou que nós a percebemos durante um momento de reflexão. O desespero nos joga num abismo de desesperança. Ele rouba a esperança dos nossos dias. E, portanto, nos faz, a partir daí, ter medo, insegurança, dúvidas, e entramos num processo difícil, muitas vezes, que pode até levar ao processo depressivo. E aí Emmanuel, no livro Hoje, no capítulo 12, ele diz assim: o desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio, olha aí, que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Interessante, essa sobretaxa é algo que nós mesmos procuramos, o desespero. Ou seja, é um sofrimento desnecessário. A gente impõe a nós mesmos esse estado de coisa. E os resultados, obviamente, não serão positivos, não serão bons. E aí, lá no Céu e Inferno, de Kardec, nós vamos encontrar na segunda parte, no capítulo 2, o espírito Maurice Gontran, que diz o seguinte: o desespero é uma rebeldia da vontade à vontade do Onipotente.
sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. O que esse espírito Maurice está dizendo é que o desespero, em verdade, é uma rebeldia nossa contra a vontade do Pai. Ao invés de aceitarmos esse processo, compreendermos, para aprendermos as lições do que estamos passando, a gente se rebela. E ao nos rebelarmos, nós prolongamos a causa das circunstâncias que estamos vivendo, as circunstâncias difíceis. Não é? Ao invés de nos submetermos à vontade divina, para compreendermos ou assimilarmos essa medicação, amarga, é verdade, mas necessária, a gente se rebela. Então fujamos ao desespero, acendamos a luz da esperança, para que possamos continuar caminhando com Jesus e por Jesus. Em seguida ele diz assim, a tempestade agora é o ar limpo depois. Olha que beleza. É um tempo difícil, gente, nós sabemos disso. Mas se esse tempo for aproveitado por nós, teremos uma frescura, um ar limpo, uma leveza de alma depois. E isso conduzirá à melhoria do clima psíquico e espiritual da humanidade. É por isso que Maria Dolores, no livro Mãos Marcadas, no capítulo 13, a lição Buril de Luz diz assim, a dor é para a vida... Desculpe, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 119, perdão. Ele diz assim, esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. Olha aí, a tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Então, olha, os menos avisados estão se esquecendo da função para o qual nós estamos atravessando essa tempestade. Existe um propósito. E o propósito é dos melhores. Porque o Criador nunca nos permite passar provações e expiações que não sejam para a nossa melhoria íntima e, consequentemente, a melhoria da coletividade. Vamos acender não só o lume da esperança, mas a chama da fé, para que possamos continuar avançando. E aí, agora sim, a próxima frase, ele diz assim, a pedra é pedra bruta, sem o buril que a fere. Se essas circunstâncias não acontecessem, continuaríamos encapsulados, fechados no nosso egoísmo, incapazes de olhar o sofrimento que estamos causando uns aos outros e ao próprio planeta. Porque a indiferença tomava conta de nós. Estávamos caminhando para o abismo sem perceber. Por mais que fossem dados alertas pela ciência, pelas vozes do mundo espiritual, por mais que as circunstâncias sociais nos apontassem que estávamos indo para um caminho de um sofrimento extremo, nós preferimos continuar trilhando de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade do Pai. Então esse sofrimento funciona como um buril de um lapidário, que vai tirando, né, aquela matéria que envolve o diamante até que nós possamos realmente brilhar. Até que cumpramos o que Jesus nos pediu, faça brilhar a vossa luz. E aí sim, a Maria Dolores, no livro Mãos Marcadas, no capítulo 13, chamado Buril de Luz, ela diz assim, a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente está nas mãos do escultor. Então, o escultor utiliza do buril para dar forma àquele mármore bruto. É isso que a vida está fazendo conosco. Nós estávamos como uma pedra bruta, que estamos sendo lapidados pela circunstância, para atingirmos a forma que realmente somos, luz, né? E o Cristo é a luz das luzes, manejando todas essas circunstâncias em nosso favor, embora a gente muitas vezes se queixe, como a pedra se queixava do buril. Mas depois ficou muito satisfeito com o buril, porque passou a brilhar. Silencie, trabalha,
e o melhor chegará. Olha, esse é o momento de silenciar, de trabalhar, deixarmos os queixumes, as reclamações, os apontamentos de dedo. Inclusive, o próprio Emmanuel nos alerta no livro Louvor do Silêncio, na lição Louvor do Silêncio, no livro Intervalos, ele nos alerta que é preciso silenciar e trabalharmos para não demonstrarmos às forças contrárias que não querem o nosso bem nem o bem da humanidade, as energias que são contrárias ao advento da luz da regeneração, que querem manter esse status quo de trevas, de ignorância, de sombras no coração do ser humano, para não demonstrarmos a ele os nossos progressos. É fundamental trabalharmos intimamente, em silêncio, servindo. Né? É aquela questão, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Não é? E isso vai nos fazer muito bem. Aprenderemos a caridade anônima, que é a maior das caridades. Ninguém sabe hoje, exceto a nossa família, o que vai dentro das nossas casas. O esforço, o trabalho de gentileza, de servir, silencioso, anônimo, somente nós. E ninguém sabe o que vai no nosso coração. A alegria de podermos estar juntos, servindo uns aos outros. Mas o Criador sabe. O Cristo sabe. E certamente nos apoia nessa iniciativa. Se dispões de uma vela, podes banir a sombra. Às vezes a gente fica esperando nós obtermos recursos para podermos fazer o melhor. Não. Vamos fazer o melhor com o que temos ao nosso alcance? Aí nos lembramos da parábola dos talentos, quando Jesus deu 1 talento, uma moeda, 1 dinar para aquele companheiro. E o que ele fez? Com medo de perder, achando que tinha pouco, porque o outro ganhou muito. Se o outro perdesse 1, ele ainda teria muito. Ele enterrou o talento. Esse processo de insulamento é hora de desenterrarmos os nossos talentos e fazê-los multiplicar em favor das nossas famílias, em favor daqueles que estão ao nosso redor. E aí o próprio Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 106, ele fala assim: não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva, no seio da noite, não consegue apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Vamos trabalhar com o que temos, porém com vigilância. Porque essa última frase de Emmanuel, basta um leve sopro de vento para extingui-la, quer dizer que temos que estar atentos para que as notícias que vêm lá de fora, o pessimismo de muitos de nós, de nossos parentes, muitas vezes amigos, não nos contamine. Não apague essa luz que estamos com muito esforço tentando manter acesa dentro de nós, a fim de nos iluminar e iluminar a todos aqueles que estiverem conosco. Né? E ao final, a última frase, ele diz assim: não há mal que te alcance se confias em Deus. Essa frase é a fase propícia para o que nós estamos passando. Porque a gente fica pensando assim: meu Deus, né, parece que tu esqueceste de nós. O Criador está mergulhado, presente na criação. Ou melhor, a criação está dentro do Criador. O infinito da criação está dentro do Criador. O Criador está presente em tudo, através do fluido cósmico universal, que os Espíritos já nos falaram nas obras kardecianas e subsidiárias. Está presente o amor de Deus. Não só a sabedoria de Deus, mas o amor de Deus está presente. Aqui, como esse fluido deu origem a todos os tipos de matéria que existe no universo, inclusive o nosso corpo e também os nossos corpos sutis, o Criador está presente em nós, aqui e agora. Ele sabe exatamente. Como diria aquele salmo: Senhor, eu sei que tu me sondas.
Ele sabe exatamente as nossas angústias, aflições e também as nossas alegrias. Ele apoia a nossa esperança, o nosso ideal de servir, de sermos úteis à comunidade da nossa família. E a doutrina espírita, nessa reflexão de hoje, porque o tema chama Reflete, ela fornece um cabedal, um arsenal de recursos para nós maravilhosos, que são, vou citar 4 deles apenas: a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a vida futura, a vida espiritual. Somente esses 4, sem falar em todos os demais, nós já poderíamos consolar. Primeiro a nós mesmos, segundo aos nossos familiares e aos nossos amigos. Vamos abrir esse portal dentro do WhatsApp, do Facebook. Vamos consolar os pedidos, o medo, a insegurança, o desespero de muitos que nos procuram. Temos condições para isso. Possuímos do armazém divino que, segundo André Luiz, existe na psicosfera do planeta, desse armazém divino. Vamos nos conectar através da oração e vamos reavivar esses princípios espirituais que o Espiritismo nos dá e que são tão importantes como apoios nessa hora. Apoios fundamentais para nós e para os que estão ao nosso redor. Não nos omitamos com relação às verdades espirituais. As criaturas estão sedentas de uma palavra espiritual nesse momento. Vamos colocar a candeia em cima do alqueire. Não é isso que Jesus nos disse? Esse ensinamento não pode ficar só para nós. Façamos isso, é claro, com muita sobriedade, com muito discernimento, com muita lucidez, sem questionar a crença do outro. Mas se ele vem até nós buscando auxílio, vamos ser esse canal através do qual o mundo superior vai propiciar o auxílio de que ele necessita. E para terminarmos aqui, nós temos um pequeno conto que trouxemos, chama Aprendendo com os Erros, porque esse é um momento de reflexão sobre a nossa jornada que temos feito até aqui, para que aprendamos com os erros. E aí, o conto diz assim: o mestre conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminha com igualdade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante. O aprendiz blasfema, levanta-se e cospe no chão traiçoeiro e continua a acompanhar seu mestre. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de volta. Você não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz, levando mais um tombo. Ensinei sim, mas você parece que não aprende, respondeu o mestre. Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida. E como lidar com eles? Como deveria lidar com seus tombos, respondeu o mestre. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, devia procurar aquilo que o fez escorregar. Esse é o momento de compreendermos o que tem feito todos nós escorregarmos no caminho que elegemos de seguir a Jesus, que é o nosso mestre. A todo momento ele nos convida a essa reflexão. Ao invés de estarmos reclamando do tombo, vamos buscar as causas. O tombo é só o efeito. Vamos na origem, corrigindo aquilo que nos faz escorregar, deixaremos de cair. Essa é a nossa mensagem de hoje, com muita alegria. Vamos aqui falar dos nossos irmãos que estão conosco, a Pauliane, a Rosângela, minha irmã, a Clara, a Fernanda, a Luciane, a Thaís, o Lenildo, grande amigo, Rivaldo, a Andréia, temos mais aqui ainda, a Maria Aparecida, a Mate, querida.
E alguns outros aqui, nós deixamos o nosso abraço, que Jesus esteja presente na jornada de todos vocês, de todos nós, e que possamos continuar juntos, porque quando essa tempestade passar, precisaremos mais do que nunca uns dos outros, para nos apoiarmos e apoiarmos aos que cruzarem os nossos caminhos. Paz, saúde e alegria em todos os corações e até amanhã.